Pessoal, tudo bem? Eu o professor Ricardo e vamos falar um pouco mais sobre regressão linear, tá? Regressão linear simples. Então, da aula passada, lá na quinta, nós vimos regressão linear simples, com a função de regressão linear yi, beta zero mais beta mais beta xi, mais um termo de erro, o i. Beta zero e beta são parâmetros da população. Esse é o nosso modelo, tá? Esse é o nosso modelo de regressão, baseado na observação da população. Entretanto, como é difícil coletar informações da população, nós trabalhamos com estatísticas amostrais. Então, olha só, vai ficar assim: yi, b0 mais b1, xi mais termo de erro i. Lá no livro do Anderson e Sweeney, nós usamos o e, tá? Como termo de erro, valor aleatório. Tudo bem? Então, nós vimos como estimar esses parâmetros, essas estatísticas da população. O beta zero depende do beta então fica a média de y menos beta estimado, x barra. E o beta B1, né? Estou falando de beta, a gente confunde o beta com o B. O B1 é uma soma, é um somatório. Ó. Somatório de x e y, tá? Multiplicando x e y, depois você soma, menos a soma dos valores de x vezes a soma dos valores de y dividido por n. Tudo isso dividido pela soma dos valores de x elevado ao quadrado menos a soma dos valores de x, tudo elevado ao quadrado, dividido por n. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre um exemplo que está lá no capítulo 12 do livro do Anderson e do Sweeney, que é em relação às vendas de um restaurante que depende da população de estudantes, né? Que era o restaurante Armand Pizza, cujo valor dos estimativas foram o B0, 60, e o B1, 5, tá bom? Deixa eu jogar esses dados lá para vocês aqui no quadro, para vocês observarem, vocês poderem ter o acesso. Tá lá no livro do Sweeney, capítulo 12. Eu estou usando aqui da versão anterior, porque eu tenho aquele em PDF. Tudo bem? São essas informações. Aqui, ó. O X é a população de estudantes, o Y as vendas trimestrais. Tudo certo? Então, aí você faz as somas de X, XY, depois Y. Então, aqui você vai fazer aqui na mão, ou na calculadora, ou no Excel, o produto entre X e Y. Então, por exemplo, 2 vezes 58, depois você faz todas as observações e soma, aqui você vai ter somatório de X e Y. Aqui você tem o somatório de Y. Aqui você tem o somatório de X. Aqui você tem o número de informações, que é N, né? Que é 10. Depois você pega essa coluna que faz x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 6 ao quadrado é 36, e assim por diante. Aqui você vai ter a soma de x quadrado e substitui nas fórmulas, tá? Tome a média também de x, tome a média também de y para achar o B0, e a função encontrada é 60 mais 5x. Agora, nós precisamos avaliar esse ajuste da regressão. Como nós avaliamos? Tem algumas informações que nós podemos tirar a partir da soma dos quadrados dos resíduos. Tudo bem? Então, a primeira medida de ajuste é o R quadrado. Tá? O R quadrado é a medida que avalia se o modelo está bem ajustado aos dados. E é bem simples o seu entendimento. Nós vamos entender primeiro esse R quadrado e vamos entender como também chega no cálculo da fórmula do R quadrado. Então, olha só, o R quadrado, que é o coeficiente de determinação, é dado por R quadrado, ele vai estar entre 0 e 1, tá bom? Menor que 1, maior que 0. Esse R quadrado ficou feio. Vamos fazer o bonitinho de novo? Então, R quadrado, aqui, ó. O R quadrado, ele está entre 0 e 1, tá bom? Entre 0 e 1. Então, a medida de qualidade do ajuste do modelo. Quanto mais próximo de 1, mais ajustado ele vai estar.
Mas como é que a gente observa isso? Tá? Observa isso primeiro na diferença ou desvio do que é observado, né? E o que é previsto. O que é previsto é o Y chapéu, porque você tem uma estimativa em relação a parâmetros, né, que é beta zero, que é o seu parâmetro, sua estatística, mais beta zero não, B zero, né? B zero, B1, X. Então você vai dar valores para X, combina com os seus parâmetros estimados, você vai obter um valor de Y. Esse camarada aqui é o termo, é o resíduo, tá? Nós precisamos saber a soma dos quadrados dos resíduos para verificar se realmente esse valor ele está bem ajustado ao modelo. Então, nesse caso aqui, nós temos a soma dos valores dos erros ao quadrado, que é essa diferença aqui. Então, o quadrado da diferença entre o observado e o resíduo é a soma dos quadrados dos erros. Esse camaradinho aqui é chamado de soma dos quadrados dos resíduos. Tá bom? Soma dos quadrados dos resíduos. Essa medida é muito importante, tá? A soma dos quadrados dos resíduos, ele tem o objetivo de minimizar o valor quadrado dos resíduos e é uma medida de qualidade. Então, dado, né, o valor das medidas relacionadas aos resíduos, quanto maior ele for, menos ajustado ele vai estar. Tudo bem? Então, a soma dos quadrados dos resíduos é uma medida de erro que utiliza a equação de regressão estimada para predizer os valores da variável dependente na sua amostra. Então, basicamente, você vai. Vou pegar a tabela 12.4 e mostrar para vocês como é que é. 12.3, tá? Não 12.4 não. Tabela 12.3. Cadê a tabela 12.3? Vou pegar ela aqui e vou mandar para vocês aí. Ó. Veja só. Deixa eu puxar um pouco para cima aqui e tá aí. Então, você tem a soma dos quadrados dos resíduos na última coluna. Você tem as observações, você tem as vendas previstas, tá? Dados, parâmetros que você obteve lá nas estimativas de regressão e o erro é a diferença do que é observado, que é o Y, aquela coluna de Y, com aquilo que você prevê, tá? Então, nessa soma aí, você vai ter o termo de erro. Esse termo de erro, ele, em nível, a sua soma vai dar zero, por isso você tem que levar ao quadrado e você vai ter um valor, né, do erro elevado ao quadrado. Guarde essa informação, muito importante, tá bom? Além disso, uma boa medida, tá, para estimar as vendas trimestrais, quando você não conhece o tamanho da população, como é nesse caso, é utilizar a média da amostra, principalmente a média das vendas trimestrais, tá? Por quê? Quando você toma a diferença entre o valor observado e a média, é o melhor chute que você tem em relação a acertar essas estimativas aí, tá? Então, a diferença entre o valor observado e o valor total é chamado de desvio. Desvio em relação à média. E precisamos saber dessa informação, porque a soma dos quadrados totais, nada mais, nada menos, é a parcela total que você incorpora o erro, mais aquilo que você aplica na regressão. Então, olha só. Então, você tem a soma dos quadrados totais, ó. Basicamente, a soma dos quadrados totais, ela advém da seguinte diferença, tá? Quando você toma a diferença entre o valor observado e a média, você tem uma informação muito importante, tá? Essa informação, que é muito importante, ela é uma boa estimativa, tá? Porque a média é uma boa, é um bom estimador da população. É uma boa estimativa, tá? Para estimar
a sua variável dependente. Tá? Por isso que nós chamamos de total, porque ela totaliza as parcelas da regressão e do termo de erro. Então, esse camarada aqui, quando elevado ao quadrado, nós temos então a chamada soma de quadrados totais. Tudo bem? Vamos observar no gráfico essa ideia da soma de quadrados totais. Vamos observar no gráfico a soma de quadrados totais. Não é precisar, por enquanto, observar no gráfico, não. Por quê? Porque a soma de quadrados totais, ela te dá uma boa informação, tá? Sobre uma medida para estimar as vendas trimestrais. Se o seu modelo de regressão se aproxima muito da soma dos quadrados totais, é que ela está bem ajustada. Se ela se distancia muito, é porque ela não está bem ajustada. Bom? Agora, nós precisamos verificar a soma dos quadrados da regressão. Mas o que é a soma dos quadrados da regressão, professor? É uma medida que, para medirmos quantos valores do valor observado do y-chapéu sobre a linha de regressão estimada se desvia da média. Tá? Então, a soma dos quadrados devido à regressão é um valor que agora eu vou colocar a informação do gráfico e vai ficar bem claro isso. Como é que essa informação ela vai te permitir a verificar a soma dos quadrados da regressão, tá? Olha só. Vou puxar um pouco para cima aqui. Aqui nós vamos ter a soma dos quadrados da regressão. Então, olha só. Que interessante, ó. Nós temos essa figurinha aí. Olha só. Essa linha aqui, em horizontal, é a linha da média, os valores observados. Essa linha aqui, com inclinação positiva, é a reta de regressão, tá? Que representa a nossa estimativa. Esses pontos são as observações, tá? Então, olha só, essa distância do ponto até o valor estimado é o desvio da observação à reta de regressão. Agora, esse desvio que do ponto à média nos dá um desvio à média. Tudo bem? Observa só. Essa décima observação. Nós temos, então, o valor observado, y10, que é esse aqui, menos o valor predito. Se eu somar todos esses valores aqui, tá? Se eu somar todos esses valores aqui, nós temos, então, a soma dos quadrados do resíduo. Agora, veja só. Da média até a observação, esse valor grandão aqui, se eu somar todos esses valores dos pontinhos até a média, nós temos a soma dos quadrados totais. Agora, olha só esse camarada aqui, ó. Esse camaradinho aqui, ó. Valor observado menos a média, esse é a soma dos quadrados da regressão. Se eu somar cada desvio ao quadrado dessa observação aqui, tá? Então, quanto menor a distância, tá? Quanto menor a distância do observado da média, mais ajustada essa reta de regressão fica, tá? Então, existe uma relação muito importante, que é trivial aqui, ó. A soma dos quadrados totais é igual à soma dos quadrados da regressão mais a soma dos quadrados do resíduo. Tudo bem? Então, olha só. Que interessante. Quanto maior for esse valor aqui, tá?
em detrimento a esse, mais bem explicado é o modelo. Quanto mais esse valor tiver participação, menos explicado é o modelo. Tudo bem? Olha que interessante. Olha que interessante. Se eu dividir. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Se eu dividir todo mundo por um, se eu dividir todo mundo por um, vai dar ele mesmo. Se eu dividir todo mundo pela soma dos quadrados totais, olha que interessante que eu tenho. Então aqui vai dar um. E aqui eu tenho duas parcelas. Tá? Tenho duas parcelas. Esse SQ dividido por SQ tot é meu R quadrado. Então, se o numerador for zero, vai estar exatamente ajustado. Vai ser uma equação da reta perfeitamente ajustada. Tudo bem? Nesse caso, nós teremos então um R quadrado perfeitamente ajustado. Então, conforme for maior essa razão tão próximo a 1, melhor ajustado esse modelo vai ser. De outra forma, se esse R quadrado for próximo de 1, mais o seu modelo será ajustado em função dos dados, não em função do termo de erro. Tudo bem? Em termos de ajuste, o R quadrado ele é muito bom, tá? Só que o modelo de regressão ele tem algumas suposições, principalmente em termos do termo de erro. Por quê? Porque o termo de erro ele é aleatório, por hipótese ele tem valor esperado zero e por hipótese ele tem soma igual a zero, soma dos seus resíduos igual a zero, porque nós levamos ao quadrado. Entretanto, nós temos que supor algumas coisas para que outras coisas sejam respeitadas. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Suposições do modelo. Suposições do modelo. 1, né? Antes de mais nada, né? Dado a função de regressão y igual beta zero mais beta 1 x1 xi, né? Mais termo de erro. Beta zero beta 1, uma função regressão populacional. Então, nós partimos de certos pressupostos para que tantas estimativas, depois fazer as inferências em relação às estimativas, elas sejam respeitadas. Então, o termo de erro, o E, tá? É uma variável aleatória, cuja distribuição é normal, com média zero e variância sigma ao quadrado. Então, vamos derivar aqui o primeiro em relação à média. Seu valor esperado é igual a zero. Seu valor esperado é igual a zero. A média é igual a zero. E a soma, tá, de todos os termos de erro em nível é igual a zero. O que isso implica, professor? Qual a implicação mais importante? Tá vendo o modelo lá em cima? Y igual a beta zero mais beta 1 x mais o termo de erro. Se for igual a zero,
beta zero e beta um são números fixos, constantes, tá bom? Ou seja, valor esperado de beta zero será beta zero e de beta um beta um. Tudo bem? Deixa eu puxar para baixo aqui e continuaremos. 2. Número 2. A variância do termo de erro é constante e igual a sigma ao quadrado, tá? Então, a variância do termo de erro será sigma ao quadrado. Ou seja, qual a implicação disso, professor? Qual a implicação disso? Está lá no livro. A variação tá? A variação de y em relação à linha de regressão é a mesma, é constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a variância é constante, né? A distância entre o que foi predito e o y vai ser constante. É constante. Tá bom? 3. Isso aqui são suposições, galera. São suposições para o modelo ser respeitado de forma algébrica e estatística. 3. Os valores do termo de erro são independentes. Isso aqui é óbvio. Por quê? Se, por exemplo, o termo de erro da observação anterior depende do termo de erro presente, ou o contrário, você vai ter uma combinação linear em que poderá não haver constância na variação de y em relação à regressão, tá? Ou seja, o valor de E para determinado x não está relacionado com o valor de E para do outro x. E isso não forma um processo de recursão de uma observação a outra, tá? Porque isso gera dependência. E essa dependência pode fazer com que o termo de erro não seja constante, que tenha algum problema muito bem específico. E 4, o termo de erro é uma variável aleatória distribuída normalmente para todos os valores de x. Então, a construção do 4 implica nos problemas 1, 2 e 3. Então, o termo de erro tem uma distribuição normal com parâmetros, com os seguintes parâmetros. 0 para a média. Ô, Jesus, está ruim agora. Ficou ruim aqui, ó. Termo de erro tem distribuição normal. Termo de erro tem distribuição normal. Então, termo de erro tem distribuição normal com parâmetros 0 e sigma ao quadrado. Tudo bem? E são identicamente independentes distribuídos. E idem. Tá? Das suposições, podemos avançar
na fronteira, voltando para outra página, opa, dei zoom aqui, ficou feio, hein? Como ficou aqui, beleza. Dei zoom aqui, vamos lá para baixo, para baixo, isso aqui nós vimos, tudo, bonitinho, ó. Isso aqui é uma revisão rápida, ó. Vamos lá. Então vamos falar um pouco, né, da relação entre estimação e inferência. Por quê? Porque o R quadrado é uma medida de ajuste muito boa para analisar a qualidade dele. Tá? O R quadrado é o valor do coeficiente de determinação e é uma medida de qualidade do ajuste. Entretanto, mesmo com o R quadrado muito alto, você não pode afirmar que essa equação de regressão ela realmente é robusta, esses parâmetros ela realmente infere sobre a população de maneira adequada. Nós precisamos de análise, precisamos de testes, tá? Nós precisamos aprofundar a análise do modelo em termos de inferência, tá? Porque nós devemos ter o significado desses parâmetros estatisticamente falando. Isso nós precisamos fazer uma inferência. Então a frase é: devemos e podemos, ó, devemos testar o significado da relação. Qual a relação, professor? Relação que constitui a regressão simples partindo da função populacional para as estimativas que nós obtivemos. Tá bom? Então, nós temos que usar a inferência, principalmente o teste de significância. Tá? Olha só. Os testes de significância da análise de regressão são baseados nas hipóteses do termo de erro que nós trabalhamos lá. Tá bom? Então, vamos falar dos testes de significância do modelo de regressão. Teste, até vou colocar de vermelho aqui. Testes de significância. Testes de significância do modelo. Do modelo. Tá bom? Então, uma equação de regressão linear simples. Nós temos, então, que o valor esperado de y é a combinação linear dos parâmetros dados os valores de x. Se B1 for igual a zero, isso implica que o valor esperado de y vai ser somente o parâmetro B0, e aí não vai existir uma relação entre x e y. Não é uma explicação de x para y. Então, nós devemos fazer dois testes de significância para ver se esses parâmetros, estatisticamente, eles têm significância, que eles possam causar efeito estatístico e que tragam robustez a essa relação. Tá bom? Nós precisamos primeiro das estimativas da variância. Tá? Mas dois testes estão associados às suas distribuições, tá? As distribuições dos parâmetros do modelo. Então, vamos falar das estimativas de sigma ao quadrado. Estimativa de sigma ao quadrado. Então, podemos concluir que sigma ao quadrado, que é a variância do termo de erro, também representa a variância dos valores de y sobre a linha de regressão
conhecido como resíduo, tudo bem? Então, assim, a soma dos quadrados dos resíduos é uma medida. Então, nós podemos associar a variância do termo de erro com a soma dos quadrados dos resíduos. Então, a soma dos quadrados dos resíduos é uma medida de variabilidade das observações reais sobre a linha de regressão estimada. Tomando uma medida média sobre a soma dos quadrados dos resíduos, nós temos uma observação mais acurada. Então, o valor médio da soma dos quadrados dos resíduos em relação ao número de observações, mais especificamente ao grau de liberdade, nos dá uma medida muito importante. Então, a soma dos quadrados dos resíduos dividido pelos graus de liberdade é o quadrado médio do resíduo. O quadrado médio do resíduo é a soma dos quadrados dos resíduos dividido por n-2, que são os graus de liberdade. Menos 2 porque são duas variáveis, uma dependente e uma independente. Se você trabalha com os parâmetros, beta 0 e beta 1. Tá? Então, a soma dos quadrados dos resíduos, nesse caso, vai ser quem? O y menos o y estimado ao quadrado, dividido por n menos 2. Nesse caso aqui, nós temos a soma do valor observado menos aqueles que foram estimados por um método, B0 menos B1, x elevado ao quadrado, dividido por n menos 2. E o erro padrão é a raiz do quadrado médio do resíduo. Guarde essa informação. O erro padrão vai ser a raiz do quadrado médio do resíduo. Então, o erro padrão de sigma será a raiz do quadrado médio do resíduo. Isso é muito importante para a confecção dos nossos testes, tá? 2 testes serão utilizados, tá? O teste T e o teste F. O teste T, ele capta, tá? Ele capta se x e y estão linearmente relacionados, tá? Ou seja, o teste T capta se x e y estão linearmente relacionados. Certo? Ou seja, se você tem a função de regressão y igual a b0 mais b1x, essa parte aqui tem que ser satisfeita. Ou seja, b1 tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Entretanto, é mais fácil você fazer um teste de hipóteses aqui. Tá? Porque o propósito do teste T é verificar se podemos concluir que beta 1 é diferente de zero. Então, utiliza aqueles dados amostrais que nós temos aqui e tal, né, que são os dados das informações em relação às vendas dos restaurantes em função do número de consumidores. E as hipóteses são as seguintes. O H0 tem que ser como uma igualdade. O B1 tem que ser igual a zero. Aqui é a ausência de efeito. Bem? Ausência de efeito. O beta 2 não. O B1 diferente de zero é o que queremos encontrar, que é a rejeição da hipótese nula, que é a presença de efeito. Tá? Garantidas as propriedades do valor esperado, né, do E de B1C, beta 1, do desvio padrão de B1 é ser a soma dos quadrados dos resíduos dividido a raiz da soma dos quadrados dos resíduos, que é o erro padrão,
dividido pelos seus desvios ao quadrado, nós temos também que B1 ele tem uma distribuição normal com os parâmetros beta1 e sigma B1, nós podemos então aplicar o teste, tá? O teste T. Então, só para garantir as hipóteses, tá? Vamos escrever as posições da distribuição de B1, tá? As propriedades. As propriedades aqui têm que ser satisfeitas. Tudo bem? As propriedades são propriedades. O valor esperado de B1 é aquele da população, beta 1, tá bom? O sigma B1, ou seja, o erro padrão do parâmetro B1 é a raiz da soma dos quadrados dos resíduos, tá? Opa, falei besteira. Deixa eu ver. Quadrado médio dos resíduos, né? Quadrado médio dos resíduos. Dividido por sigma. Dividido por sigma. Xi menos x barra ao quadrado. Dividido pelos desvios. Esse B1 aí tem distribuição normal, cujos parâmetros é beta 1 e o erro padrão de B1. Certo? Então, o teste de T para o parâmetro B1 é bem simples, tá? Vai ter uma relação significante caso a estatística teste ela dê um valor em módulo maior que o valor tabelado, tá bom? Olha só, a estatística teste, qual é? Então, você tem lá T B1 menos beta 1 dividido pelo erro padrão de B1. Como por hipótese, beta 1 é igual a zero por causa da hipótese, tá? Não por causa da expectativa. Então, você vai ter T igual o parâmetro beta 1, B1 que você calculou sobre o erro padrão. A um nível de significância alfa. A um dado alfa. A um dado alfa. A um dado alfa. Para alfa sobre 2. Bilateral. Ou seja, você vai ter a estatística do parâmetro, vai ter um valor crítico aqui, tá? Tudo bem? Calculado, alfa sobre 2. E você pode estar aqui, o seu B1, o seu T, né? Calculado. Aqui é T tabelado, desculpa. Ou aqui. Aqui rejeita H0, que é o nosso objetivo, e aqui não rejeita H0, que não é o nosso objetivo. Tudo bem? Mas, computacionalmente, usaremos o valor P, P de pato. Usaremos o valor P. Computacionalmente. Computacionalmente. Que é o valor de nível de significância computacionalmente. Nível de significância exato. P-valor ou valor P. Tudo bem? Se o p-valor for menor que alfa, você rejeita H0, tá bom? P menor ou igual a alfa, rejeita, rejeita H0. Então a regra de decisão é bem simples.
A regra de decisão é bem simples, tá? A regra de decisão para esse teste. A regra de decisão para esse teste é bem simples. Valor P e nível crítico. Oh, Jesus. Valor P rejeita H0 se P for menor ou igual a alfa. Para o nível crítico ou valor crítico, valor crítico rejeita H0 se módulo de T for maior que o T tabelado bilateral. Não é unilateral, é bilateral. Tá bom? Aí tem o teste F, que é igualzinho o teste T para a regressão simples. Tá? Na múltipla, não. Na múltipla, não. Tá bom? Na múltipla, não. O teste F é baseado na probabilidade da distribuição F, F de Snedeker. Também pode ser utilizado para testar a significância da regressão. Tá? Com apenas uma variável independente, o teste de F fornecerá a mesma conclusão. O teste de F leva em consideração somos quadrados da regressão. Tá? Então, da mesma forma que usamos o quadrado médio do resíduo lá no T, nós usamos o quadrado médio da regressão, que é a soma. Aqui é o teste F, tá, galera? Ó, teste F. Opa. Teste F. Somos quadrados da regressão dividido pelo número de variáveis, tá? K menos 1. Número de variáveis independentes, tá bom? Não é número de variáveis, não. Número de variáveis independentes. As hipóteses são as mesmas, tá? H0, beta 1 igual a 0. H beta 1 diferente de 0. A estatística do teste. Será F igual quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do resíduo. Aqui olha que importante, olha o quadrado médio do resíduo aqui. Ó. A regra de rejeição consiste em... A regra de rejeição consiste em... A regra de rejeição consiste em... Olha lá. A regra de rejeição consiste em valor P rejeita H0 se P for menor ou igual a alfa no valor crítico. Rejeita H0 se P não, F de família for maior ou igual ao F dado alfa. Beleza? Com isso eu termino a sessão sobre ajuste, né, grau de determinação e também sobre a significância e inferência da regressão simples, senhoras e senhores. Então, façam as atividades para entregar na quinta-feira, tá, presencialmente, dessa parte. Vou mandar para vocês lá no grupo. Um abraço, tchau, tchau.